Agora, só mais uma notícia, acabei de saber. Alguns vereadores entraram na justiça pedindo a anulação, pedindo uma liminar para anular a reeleição de Geraldinho, e o juiz Marcelo Brandão negou a liminar. Essa notícia acabou de sair do forno. Aragão Brito, boa noite. Paulo Fábio Dantas, professor, cientista político, ex-vereador, deputado e tudo mais. Como é você, Paulo? Você está sem som, Paulo. Ligue seu som. Aí. Estou indo como se pode, como todos nós podemos ir num momento desse, né? Mas andando em pé. Vamos ver. Esse episódio hoje ali foi engraçado. Você acha que a tendência dessa campanha eleitoral vai ser esquentar, assim, o começo de um calor que vai de cima lá da Federal até aqui? Eu acho que o problema principal não é nem esquentar ou não. O problema é o tipo de chama, né? O tipo, a natureza das chamas. Porque no momento de eleição tem certas coisas, mas você estava comentando a coisa da CPI aí, né? A ideia da CPI. Eu tenho já naturalmente uma certa reserva com a utilização desse instrumento de uma maneira, às vezes, né, feita de uma forma assim, pouco cuidadosa. Isso termina desmoralizando o instrumento. Mas nesse momento não é nem isso. É que qual é a eficácia que se espera de uma CPI, qualquer ela que seja, no momento em que a disputa eleitoral se engatilha dessa maneira? Né? Qualquer caminho que uma CPI tenha, ela não poderá deixar de ser interpretada, né, pelo grande público como um lance da disputa eleitoral. Eu não digo que a apuração não deva acontecer, mas o que eu digo é que a instância do Legislativo, neste momento, não é a instância mais adequada para que isso ocorra. Ainda mais que me parece que é um caso que está rolando há tanto tempo assim, né? Quer dizer, isso vem à tona exatamente nesse momento. Me parece uma coisa que vai dar contramão de um esclarecimento real das coisas, né? E assim como a questão da CPI, uma outra coisa fora de foco é essa discussão sobre traição em política, né? Esse verbo devia ser retirado do vocabulário da política, entendeu? Porque ele não faz sentido algum, porque é da própria natureza da política que as vontades, os interesses, as estratégias, elas precisam, inclusive, ser mutantes, né? Elas precisam ser, porque se não for, a política vai virar um cartório que vai carimbar. Existe possibilidade de você entender o que aconteceu, esse realinhamento de forças que está acontecendo no processo eleitoral da Bahia, sem precisar utilizar esse verbo, né? Quer dizer, o que pode explicar o PT, né, o governo, ter um candidato pronto para o Senado, eleito praticamente, quer dizer, eleito, ninguém vai antecipar resultado de urna, mas um candidato com um desempenho nas pesquisas, né, enorme, né, que seria o Rui Costa, governador do estado, bem avaliado, simplesmente não aparecer na eleição. E o argumento de que o Otto Alencar, que é o senador, queria ser senador, não queria ser candidato a governador, mas ele passou a não querer porque as coisas foram conduzidas de uma maneira pela qual o governador não usou, até as últimas consequências, os instrumentos que tinha para dizer, não, eu quero ser candidato a senador. E quando ele dissesse que queria ser candidato a senador, quem é que ia ficar na raia? Não ficaria nem Otto Alencar nem João Leão, nenhum dos dois. Então, qual era a tendência de Otto Alencar e de João Leão? Caminharem para um acordo com o PT. Né? Seria o caminho natural disso. Né? Cada um, e o acordo de Otto poderia levar a sua própria candidatura, que seria, no fim das contas, muito mais interessante, você pensando de longe, para a candidatura presidencial do PT. Alinharia com a ideia de aproximação do centro, com um candidato competitivo. Claro que podia perder a eleição para o Semineto, talvez não tivesse o mesmo peso de vaga, mas certamente não teria para o candidato presidencial do PT as contraindicações que a candidatura de vaga deveria.
Porque a candidatura de Wagner significava que Lula teria que entrar na campanha para dividir o meio de campo mesmo. E a quantidade de eleitores da Bahia que estão hoje dispostos a votar em Assemineto e em Lula não é pequena. E se Assemineto não está em condição de abrir mão desses eleitores de Lula e, portanto, não tem interesse em criar uma fricção, Lula menos ainda. Porque se Lula, em vez de 80%, tiver 70% na Bahia dos votos, mesmo que ele ganhe na Bahia com 2/3, com 70%, pode fazer falta a ele na conta nacional. Né? Então, do ponto de vista, se você for pensar, quer dizer, o que é que pode explicar essa mudança de apetites e tal? Né? E essa é a explicação que vai ser importante no fim das contas. Por que o arranjo terminou caminhando para uma candidatura que está aí para ser construída praticamente, que é do candidato do PT? Então, nada a observar ainda em relação a ele, a campanha nem começou, mas, de fato, é uma candidatura por construir. Então, o que é que dá para interpretar? Que houve uma prioridade, o PT agiu no processo eleitoral, terminou agindo, como se fosse um partido que não tem o candidato a presidente da República, que é o mais importante candidato nas pesquisas até agora. Agiu com a mesma lógica que todos os partidos brasileiros estão tendo, que é compreensível, que é priorizar a eleição de bancadas. O PT agiu com deu um peso a essa questão de eleger deputados e buscar eleger deputados, parece querer duas coisas ao mesmo tempo, né? Quando, na verdade, um partido que tem um candidato a presidente deveria ter um pouco mais de dificuldade para isso. Então, eu acho, Mário, eu tenho muita dificuldade em discutir um tema como esse, saindo desse território, que é um pouco de analisar como é que os atores se moveram, como é que... Né, ninguém pode discutir as intenções. As intenções da é preciso olhar o que é que eles fizeram e o resultado que isso tem. Vou lá eu saber qual é a intenção de Rui Costa, a intenção de Wagner, a intenção de Leão, a intenção de Otto Alencar. Assim, eu não vou discutir isso, eu não tenho como fazer. Claro, claro. Né? Então, eu acho isso, que nós estamos entrando numa eleição com um clima muito pesado no país. Né? No país, isso tende a colocar em segundo plano todas as questões, inclusive regionais. O tipo de campanha que está se desenhando no Brasil é uma campanha que corre o risco de absorver tudo mais, se é que se pode chamar de campanha, não sei o que será. Esses ensaios que nós assistimos nos últimos dias são indicadores de que a coisa está muito preocupante, especialmente quando a instância judiciária é colocada na berlinda do jeito que está sendo colocada, e colocar o judiciário na berlinda significa instabilizar todo o processo. Né? Nós estamos enfrentando, a meu ver, um problema de falta de coordenação. Eu vou usar no plural, Mário, a palavra, das oposições a Bolsonaro. Né? Porque não se pode falar em uma oposição a Bolsonaro, porque nós sabemos que não há uma oposição a Bolsonaro, há mais de uma. E ela está, pelo menos, em dois campos, um campo razoavelmente unido e outro fragmentado, mas são dois tipos de oposição. E um mínimo de coordenação entre esses dois campos precisaria estar acontecendo para que o processo eleitoral não sofresse o tipo de ameaça que está sofrendo. E o Brasil está com uma deficiência disso, a falta de um Estado maior nisso aí, né? Não é para ter candidato único necessariamente, é para impedir diferença, debate, diferença de candidaturas, que pode ser até bom para o processo. Agora, é principalmente coordenação que entenda até onde a questão passa a ser não partidária e passa a ser uma questão de todos. E nós estamos... isso é algo muito preocupante. Eu acho que esses assuntos terminam se rebatendo sobre as eleições estaduais também, e deixam estratégias como a do Assemineto, né? Está tentando uma coisa estadualizada, por razões compreensíveis, mas que é um tipo de estratégia que corre risco muito sério, se a eleição presidencial tomar as dimensões que está parecendo tomar. Né? A polarização tende, né, a ser muito absorvente. Ô Paulo, veja o seguinte, nós não conseguimos até agora, isso que você fala aí, tem várias oposições, a oposição mais do centro-direita também tem uma oposição, ela não conseguiu se fixar, se unir efetivamente, ter uma proposta de peso, não conseguiu. Então ficou nessa polarização.
Para Bolsonaro, me parece que isso é o interesse principal. Porque, por exemplo, quando o Moro caiu fora, aumentou o número nas pesquisas preliminares ainda e tal, mas aumentou o número de possíveis eleitores dele. E, para mim, eu acho, não sei se você concorda, que na hora que Bolsonaro sentir que está perto dele perder, ele vai querer virar a mesa. Donald Trump foi um exemplo ali na cara da gente, rapaz. Porque ele lá não teve as Forças Armadas, que chegaram dizendo, olha, nós não estamos nesse balaio seu. Não é? Aqui no Brasil a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Você não acha que a gente corre realmente risco? E o Congresso completamente anulado. Não é porque, vou te contar, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Centrão domina tudo, tem orçamento secreto, manobra, faz o que quer e bem entende. O Supremo manda saber a origem, destino do orçamento secreto, ninguém dá, nada, vai empurrando. O negócio tá brabo mesmo, você não acha, não? Acho que está, mas talvez a gente devesse entrar como um estripador aí, né? Tentando pegar cada uma dessas coisas. Você falou de várias coisas aí, né? Vamos por parte, igual o estripador, né? Já que o tempo está dizendo, vamos lá. Por exemplo, essa coisa de Bolsonaro, né? De ele, por exemplo, a saída de Moro e a própria ausência de unificação do campo do chamado centro, né? Isso é claro que isso facilita Bolsonaro, é evidente que facilita, mas a questão, Mário, que me parece é que, embora isso possa fazer Bolsonaro avançar, o perigo que isso representa não é propriamente um perigo eleitoral, né? Porque por mais que ele avance, você está vendo lá que a rejeição está em impávido colosso, né? Quer dizer, e eu creio que os estrategistas de Bolsonaro, e agora pode-se dizer que ele tem, né? Porque o grupo político ali não é feito de amadores, é feito de profissionais que estão demonstrando que estão. Então, deve haver uma certa consciência ali de que é muito difícil a reeleição de Bolsonaro, a menos que Lula cometa erros primários nesse processo aí, né? Então, há uma consciência de que não é provável essa reeleição. Então, qual é a questão que me parece estar em jogo centralmente? É a força que Bolsonaro terá em termos de votação no primeiro turno. Se essa força permitirá a ele ou não o discurso da deslegitimação do resultado. Né? Porque se você tiver uma eleição parelha, ainda que ele perca a eleição, mas estarão dadas as condições para ele questionar o resultado das urnas, e ele já está fazendo isso. Na verdade, sim. Essa ideia de que se ele pressentir a derrota, ele vai querer virar a mesa, ele já está querendo virar a mesa. Ele está tentando virar a mesa. Agora, eu acho o seguinte, que os esquemas que Bolsonaro armou, eles são esquemas de teto baixo. Veja, todo mundo está comparando com razão essa nova tentativa dele agora, esse avanço dele em cima do STF, com aquilo que ele fez em setembro. E realmente, se você comparar as duas coisas, aquela operação de setembro parece muito tosca, comparada agora com o conjunto de cuidados que ele se cercou. É verdade. Mas não quer dizer que tenha sido uma operação ampla. Senão ela deixaria de ser golpista. Né? Quer dizer, ele fez ali as notícias que correm, que ali houve. A questão do Centrão ali, o Centrão vai ou de vencido nos argumentos internos ou de simplesmente ignorado para que isso seja feito. Então, o Bolsonaro é o tipo do jogador que ele conta com a reação imediata do adversário. Se o adversário não reagir imediatamente, o acordo que ele arma para dar aquele passo não vale para o passo seguinte. Ele tem que refazer a cada dia o acordo, e ele não tem paciência para isso. Né? O Bolsonaro que falou ontem em Ribeirão Preto, você olhava a expressão, era muito diferente do Bolsonaro do dia 21, que leu ali como quem estava ali com a segurança de que estava dando um passo, e realmente estava, colocando o adversário na defensiva, porque fez um lance surpreendente. Mas ele já estava ontem com a postura reativa.
a postura de quem esperava que aquilo tivesse um desfecho, né, avassalador, isso, e não teve. Né? O tempo da política, o tempo da inércia, vai trabalhando para triturar e diluir essa temperatura de uma maneira tal que ele, né, é como se ele fosse... É cavalo paraguaio. Né? Aquela ideia que o cara vai, mas ele tem para manter. Eu não estou subestimando o Bolsonaro. Né? Eu estou apenas dizendo que o tempo de operação do Bolsonaro é um prazo curtíssimo. Ele joga em mata-mata, mas ele tem dificuldade no campeonato de ponto corrido. Né? Ele tem dificuldade para isso, ele não tem time, ele não tem elenco, ele tem dificuldade para isso. Ele pode armar jogadas que podem ter um efeito no primeiro momento, mas até agora me parece que a paciência é a melhor forma de lidar com isso, que não quer dizer... Olha, eu estou vendo, Mário, que, por exemplo, surgiram nos últimos dias 2 tipos diferentes de sugestão para que se esfriasse essa crise. Né? Uma vem pelo caminho da negociação. Porque o STF deveria aceitar parcialmente o decreto, então aceitaria o negócio da prisão e, em compensação, ele ficaria inelegível. Como se o STF fosse um poder que pudesse entrar numa barganha desse tipo. Se ele entrar numa barganha desse tipo, ele está liquidado como poder. O STF não pode entrar nessa barganha. Entretanto, isso não quer dizer que ele vai entrar no jogo de Bolsonaro e atiçar as coisas. A forma do STF esfriar isso é demorar. A forma do STF é dar tempo para que a política encontre um caminho. E não é ele que tem que encontrar o caminho, é a política que tem que encontrar o caminho. E esse é o jogo que desespera Bolsonaro. Quando você pensa assim, que Arthur Lira foi procurado para encontrar uma saída, Bolsonaro toma um ansiolítico, porque ele não pode confiar 1 milímetro nos acordos que ele fez com as vagas que são feitos com acordos de teto baixo. O Rodrigo Pacheco, que assinou aquela nota recuada, aquela nota de Rodrigo Pacheco tem um aspecto, eu não sei se as pessoas estão... Não é só o fato dele dizer não pode o decreto legislativo anular. Isso aí era aceitável como posição. Ele podia argumentar de várias maneiras. Não pode porque eu não quero elevar a temperatura, não pode porque não tem maioria dentro do Congresso para aprovar uma coisa dessa, não pode porque eu não quero invadir as prerrogativas do presidente. Tinham vários argumentos racionais para dizer que não vai ter decreto legislativo anulando. Mas ele fez mais do que isso naquela nota. Naquela nota ele tentou construir um argumento jurídico para calçar a posição de Bolsonaro. Né? Ele se antecipou ao STF, que é quem vai julgar a constitucionalidade. Então, a posição de Rodrigo Pacheco foi uma posição muito preocupante, até porque sobre ele sempre houve expectativas de uma posição melhor do que em relação ao presidente da Câmara. Mas, apesar disso, a posição de Rodrigo Pacheco é uma posição que tende a deslizar. O Rodrigo Pacheco, que deu uma entrevista anteontem, depois de ter feito a nota, já é outro Rodrigo Pacheco, não é o mesmo da nota. O Rodrigo Pacheco dizer, não, porque o problema realmente tem que cuidar de uma legislação que resolva isso. Ele está jogando na ideia de que se o STF esperar, pode ser que um acordo caminhe dentro da Câmara ou do Congresso, que é na linha oposta a que os bolsonaristas estão tentando. O que os bolsonaristas estão tentando aprovar no Congresso? Uma boiada, né? Eles estão querendo anistiar todo mundo, eles estão querendo radicalizar o processo. E não há indicações de que esse seja um movimento. Não sei se será o do Centrão. Até onde o Centrão vai nesse projeto com o Bolsonaro? Vai ficar na eleição, tá? Mas o que é que tem no Centrão, além da eleição, que pode fazer ele acompanhar esse timbre do Bolsonaro? Ontem já está falando da terra dos índios, já está falando... Ele está querendo manter alguma coisa em temperatura alta, quando ele está pedindo demais, porque se o Centrão nos bastidores tentou dissuadi-lo de fazer o que fez e ele preferiu o outro caminho, ele tem que arcar com as consequências, ou seja, o Centrão apoiou, mesmo ele tendo escolhido o outro caminho. Mas ele não pode querer que o Centrão agora passe até seguir a outra estratégia permanentemente, isso não vai. No passo seguinte, o Centrão vai dizer, peraí, não vou ser mais apanhado de surpresa. Eu acho, Mário, só para concluir esse raciocínio, eu acho que nós estamos caminhando para uma situação que pode ser o pior dos mundos. Qual é o pior dos mundos que eu estou me referindo? O presidente terceirizou a parte governamental, a gestão do país está terceirizada
para os grupos políticos que compõem o chamado Centrão, ok? Essa gasolina que o ministro da Defesa colocou na discussão da questão com o TSE agora, né, insinua a possibilidade desses ministros militares, os militares do governo, começarem a assumir o lugar de Bolsonaro como chefe de Estado. Quer dizer, ele terceiriza o governo para o Centrão, terceiriza o debate institucional e a crise institucional para os militares do governo, não quer dizer as Forças Armadas necessariamente, os militares do governo, e ele se resolve no candidato. Você vai ter lá na presidência uma figura que é o candidato, e o governo e o Estado ficam terceirizados. Isso é o pior dos cenários, porque ele se torna uma pessoa irresponsável, inimputável. Você não pode cobrar de Bolsonaro, ele bota lá o ministro militar para falar, quando em condições normais, um ministro subordinado ao presidente da República não poderia bater boca com um representante do outro poder, que é o ministro do STF. Ele tinha que ser chamado às falas pelo presidente. Peraí, quem tem que debater com o Barroso, com quem quer ser, sou eu. Não é o meu auxiliar, mas ao contrário. Então, nós estamos vivendo uma situação perigosa, porque nós temos um presidente que pretende ser inimputável. Ele quer ser um ditador, mas ele pode ser tanto um ditador como um títere, né? Ele pode ser tanto um ditador que toma esses rompantes, mas se tornar um títere também, ou seja, ele terceiriza tudo e se mantém na sua eterna posição de candidato, de movimento, que agrada os seus partidários, e aí, enquanto isso, o país, né, corre risco. Eu estou vendo assim. E é por isso que eu acho que as eleições nos estados também podem ser afetadas por esse processo todo, entendeu? Porque... Entendi, Paulo. Veja o seguinte, a ministra Rosa Weber ordenou o presidente, deu 10 dias para ele explicar esse decreto, exatamente nesse sentido, né? Dar uma esfriada, não morder a isca, porque no final acaba sendo uma isca, e no princípio do governo muita gente caía e mordia a isca dele. Ele dava os rompantes, não vai ser mais, porra, acabou a partir de hoje, sabe? E o pessoal ficava e morria ali porque não tem substância nenhuma. Agora, o que me preocupa, se lembre do seguinte: quando o Supremo foi examinar se Lula poderia ser preso ou não antes do transitado e julgado, um twitterzinho do então comandante do Exército, general Vilas Boas, teve um efeito e o Supremo... Quem garante que isso não pode acontecer? Mas isso é uma coisa a ser demonstrada, né? Essa ideia de que teria sido outra decisão se o Vilas Boas não tivesse dito aquilo é uma suposição que muita gente podemos fazer, mas não é uma coisa que você possa dizer como um fato. A verdade, Mário, é que o que está difícil, e aí o STF está pagando um preço por isso. O que é difícil é que vigore no país aquele consenso em torno do seguinte: pode ser qualquer decisão um assunto desse tipo, ela sempre são controvérsias. E a controvérsia pode chegar a um grau de radicalidade que ameace a paz, né? Que ameace o desenvolvimento normal da vida dos governos, etc. E, nesses casos, é preciso que um poder fale por último, como se diz, né, no jargão. Quando a questão é Constituição, quando está em jogo a questão constitucional, é o STF. Então, você passar... Por isso, esse tipo de regra, né, ele exige que o STF tenha uma atuação mais recuada do embate político direto. E, ao longo desses anos, nós não assistimos isso. Nós assistimos o STF se envolver no debate político direto muitas vezes, o que desgasta essa imagem perante a opinião pública. Sim. Eu não estou nem acusando o STF, porque você não pode nem dizer que isso foi necessariamente uma estratégia, uma iniciativa do tribunal, porque muitas vezes ele entrou no vazio do não funcionamento do sistema de governo, né? O tal presidencialismo coalizão que trincou lá desde Dilma.
desde Dilma, que trincou. Você se lembra que era Eduardo Cunha de um lado da esplanada e do outro lado Dilma. Dilma reuniu as mulheres, os índios, os sem terra, não sei o que. Do outro lado, Cunha reunia lá suas pautas bombas e o país não era governado. Depois veio o Temer, que é um cara habilidosíssimo na relação com o Congresso, conseguiu aprovar algumas coisas, mas ele tinha um problema de legitimidade originário, né? Que fez com que ele não pudesse, por exemplo, ele foi jogado no meio do caminho. A Lava Jato tentou alvejar o MDB, alvejou o MDB e os aliados todos sumiram, igual a rato fugindo de navio. E você não teve nenhuma candidatura que fosse capaz de defender o governo dele na campanha. Quer dizer, como é que você pode supor que um conjunto de forças políticas tenha se responsabilizado perante o país com uma medida drástica, que foi a medida do impeachment? O MDB, eu estou falando do MDB, estou falando do PSDB, estou falando do DEM, estou falando de todos os partidos que se envolveram naquilo, que tinham obrigação de vir à eleição de 2018 para justificar aquilo e defender aquilo como tendo sido o melhor caminho para o país naquele momento. Mas o medo da Lava Jato foi enorme e todo mundo fugiu do governo Temer como o diabo foge da cruz e o resultado foi Bolsonaro. Né? Então, esse negócio agora, nós estamos enfrentando esse problema do chamado centro democrático agora, eu considero que isso é um problema que vem de lá, desde lá. A chance que se tem agora, se tem ainda talvez, e se tinha com a experiência dura do governo Bolsonaro, é aprender a lição de 2018, não é isso? E você poder fazer agora o que não foi feito em 2018. Mas os riscos de recidiva, os riscos de que esse tipo de atitude seja repetido são imensos. Né? Espero, não é nem questão de saber de você ter um candidato para votar, não é disso que se trata. Você pode ter um candidato dessa articulação aí que eu, você, cada pessoa individualmente possa dizer voto ou não voto. Se for fulano, eu voto. Se não for Beltrano, eu não voto. Isso não é questão que está em jogo. Se vai sair de lá um candidato que eu queira votar. O que está em jogo é outra coisa. A importância de sair uma candidatura desse campo para segurar Bolsonaro. Para segurar Bolsonaro e impedir que ele produza o tal empate técnico. Se ele produzir o tal empate técnico, está aberto todo um caminho para o questionamento e a deslegitimação das eleições. Então, o PT não consegue enxergar isso, porque tenta bloquear, ajudar a bloquear. Eu estou culpando o PT porque a responsabilidade é dos partidos do centro. Né? Você não pode agora ficar botando a culpa no adversário, porque o PT é rival, o PT não vai ajudar, né? Não pode ajudar, mas também são poucas as vozes ali. Eu vou citar Flávio Dino, eu vou citar Tássio Genro, são poucas as vozes que estão dizendo claramente que ajudaria a derrotar Bolsonaro se houvesse uma candidatura, como você está dizendo, da centro-direita. Que é uma candidatura para segurar uma parte dos eleitores que podem votar por colo de Bolsonaro agora. Então, interessa ao processo democrático do país que essa candidatura exista. Independentemente de eu, você, qualquer um dizer que vai votar ou não vai votar. Mas é muito importante que exista, entendeu? Eu concordo com você. Paulo, muitíssimo obrigado mais uma vez. Daqui para frente, nós vamos conversar muitas vezes. Muito importante. Tá bom, Mário. Prazer muito também, obrigado. Viu? Prazer, também, boa noite ao ouvinte da Metrópole. Tchau. Tchau. Paulo Fábio Dantas Neto, cientista político, professor universitário,